Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos falar de mais um Brasileirão, né? Estamos regravando, né, os vídeos de Brasileirão, como todos sabem. Agora chegamos em 1993, né? E o campeonato inchado, né? Que voltou a ser inchado graças à brilhante ideia da CBF, né? E não ter rebaixados em 92. E ainda assim, por cima, os times da Série B de 92 teriam o privilégio de estar entre os 12 melhores, né, na classificação geral. E com isso o campeonato teve 32 times e não houve segunda divisão naquele ano, né? Os grupos A e B, né, eram considerados os times grandes, né, e os mais fortes, enquanto que o C e D eram os times médios e pequenos, né? O regulamento obviamente foi mudado. Só que estão lá dentro, né, dos 8 rebaixados que teria, né, todos eles serão nos grupos C e D. Portanto, os gigantes dos grupos A e B estariam livres desse perigo, né? Pasmem. Um exemplo mesmo foi, tipo, na classificação geral, os dois últimos foram Fluminense e Atlético Mineiro, para você ter uma ideia. Enfim. Agora vamos falar desse regulamento aí. Os grupos A e B tinham 16 times, né? Divididos em dois grupos de 8, todos contra todos, ida e volta, e os 3 melhores avançam. Grupos C e D também outros 16, divididos em dois grupos de 8, assim como no A e B, os times jogam dentro do grupo e ida e volta. Ao final de 14 rodadas, né, avançam dessa vez os 2 melhores de cada grupo para uma fase eliminatória, né? E aí, nesses grupos, os 4 últimos de cada grupo são rebaixados. Aí na fase eliminatória, né, que era uma espécie de uma repescagem mata-mata ali, né? Aqueles 4 times classificados dos grupos C e D fizeram 2 mata-matas, né? Onde daí saía os 2 classificados para se juntar aos 6 classificados dos grupos A e B. E os vencedores avançam para a segunda fase e nela temos os 8 times, né? Os 6 do grupo A e B e os 2 vindo da eliminatória do C e D, que são divididos em 2 grupos de 4. Aí é 2 quadrangulares, né? Os jogos são ida e volta e os campeões de cada grupo fazem a final do Brasileirão. Ufa! E os 2 finalistas decidem o título em 2 jogos, com um sistema de ida e volta, com a vantagem do empate para o time de melhor campanha. Ufa, acabou, né? Agora vamos falar do campeão, né? O campeão de 93 foi o Palmeiras, né? O Palmeiras voltava a ganhar um Brasileirão depois de 20 anos, né? E na época o Palmeiras já estava com a Parmalat, que estava no clube há um ano, né? Um ano e meio quase. E 93 foi um ano mágico para o palmeirense, né? Porque todo mundo sabe, né? Na metade daquele ano o Palmeiras tinha encerrado o jejum de títulos, né? De 16 para quase 17 anos, né? Ao bater o Corinthians na final do Paulista, né? Por 4-0. E um mês depois o Palmeiras conquistou o Rio-São Paulo também em cima do Corinthians, né? Ou seja, para quem estava na fila ganhar 2 títulos em um mês em cima do rival, o Palmeiras ter descido a forra, né? Daí o Palmeiras chegou no Brasileirão e estava entre o grande favorito, né? Pelo time que tinha, né? Era um timaço, né? Aquele Palmeiras, né? Tinha nomes como Antônio Carlos, Roberto Carlos, né? Mazinho, Edmundo, Evair, né? César Sampaio, enfim, Zinho. Era uma seleção, realmente, né? E o Palmeiras era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Na primeira fase de grupos, né? O Palmeiras não teve dificuldades e se classificou na liderança do grupo, né? Com apenas 2 derrotas, e as 2 foram para o Santos, né? E seriam as únicas do campeonato, inclusive. Na segunda fase, né, que era o quadrangular, né, o grupo do Palmeiras foi meio equilibrado, né, pois teria o São Paulo do Tele, né, o forte time do São Paulo, e os medianos, né, mais esforçados, né, Guarani e Remo, né, e deu a lógica nesse grupo, né, Palmeiras e São Paulo não tiveram dificuldades no grupo, né, diante de Guarani e Remo, e brigaram até o fim pela liderança. Na penúltima rodada, os 2 times se enfrentaram e quem vencesse estaria na final. E o Palmeiras não deu chance para o time do Morumbi, né? E venceu por 2-0 com destaque para um golaço do César Sampaio, né? Onde ele dribla quase meio time do São Paulo e faz um belo gol, né? O outro gol foi marcado pelo Edmundo, né? E assim o Palmeiras era finalista, né? Faltando uma rodada, né? Tanto que na última rodada o Palmeiras com reservas, né? Fez um jogo de mera formalidade com o Remo, né? E aí nas finais o Palmeiras encarou o surpreendente Vitória, né? O Vitória da Bahia, que era um time jovem, mas cheio de jogadores talentosos, né? E boa parte daquele grupo faria história no futebol, né? Enfim, apesar disso, o Palmeiras era favorito, né? No jogo de ida em Salvador, o Palmeiras ignorou, né?
as mandingas, os orixás e tudo mais, e ficou perto, né, do seu 7º título nacional, ao vencer o time do rubro-negro por 1-0, né? Um gol do Edilson, que inclusive é nascido na Bahia, né? O Edilson, o Capetinha. Com isso, o Palmeiras podia até perder por um gol que seria campeão, por ter melhor campanha, né? Ou seja, a situação era privilegiada, né? E aí na volta no Morumbi, né? 88 mil pessoas, ou seja, perto de quase 90 mil. O Palmeiras não teve trabalho, né? E precisou de só de 23 minutos para acabar o campeonato, né? Evair fez o primeiro e o Edmundo fechou o placar de 2-0, né? E o Palmeiras só esperou o tempo passar e o apito final era Palmeiras era o campeão do Brasil, né? Terminando o ano de 93 em êxtase, né? Com a sua torcida, né? E para quem estava na fila de títulos, né? Até então, né? Ter ganho 3 troféus ali naquele ano num período de 6 meses foi o máximo, né? Para a torcida alviverde, né? Enfim, o time base do campeão, né? Era Sérgio no gol, a defesa era Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Meio campo tinha César Sampaio, Mazinho e Edilson. No ataque, Edmundo, Evair e Zinho, né? E o técnico daquele esquadrão era o Professor, né? Como eu falei. Agora vocês vão ficar com os gols do título do Palmeiras e a gente já volta para falar do resto, né? Dos times que surpreendeu, dos times que decepcionou e os 8 rebaixados, né? Enfim, vocês vão ficar com os gols da finalíssima e a gente já volta para falar do resto. Roda aí. Bom lance, Roberto Carlos invadiu, cruzou, olha o gol do Palmeiras! Na marca dos 4. Olha o Palmeiras, Edmundo, bem lançado da grande área. Pode sair o segundo, bateu. Gol de Edmundo. Palmeiras dá mais um passe para o título. Um passo importantíssimo no Morumbi. Edmundo, segundo gol verde. Se abraçam os jogadores do Palmeiras, campeão brasileiro de 93. A festa é verde e branca. Bom, chegamos na parte das surpresas e depois decepções e depois os rebaixados, né? Vamos falar de surpresas, que tivemos 3, né? A gente poderia só citar o Vitória, mas eu prefiro citar mais 2 que foram bem, né? Vou citar o Guarani de Campinas, o Remo, o clube do Remo, né? E o Vitória, né? Começando pelo Bugre, né? O Guarani sempre estava ali competitivo naqueles anos 90 e tal. E em 93 não foi diferente, né? O Guarani tinha uns jogadores interessantes, um time até talentoso, né? Que tinha muita força e tal. E se classificou ali na primeira fase sem muitos sustos. Na segunda fase, onde o Guarani jogou no grupo do Palmeiras e São Paulo, o Guarani não conseguiu, né? Bater de frente e já foi eliminado, né? O Guarani ficou entre os 8 melhores e fez uma campanha honrosa, né? Enfim, era um time... O Guarani era sempre forte, né? Naqueles anos 90. 93 foi um ótimo ano pro Guarani. Mas 94, né? Que a gente ainda vai falar, seria melhor ainda, né? Enfim... Agora vamos falar do Remo, né? O clube do Remo. O time paraense surpreendeu, né? O Remo veio do grupo C, né? Se classificando da Bacia das Almas, ali em segundo lugar. E foi jogar aquele mata-mata ali do grupo C e D, né? Contra a Portuguesa, né? No primeiro jogo, o Leão Azul enfiou 5-2 na Portuguesa, né? Uma goleada em cima da Lusa, né? Que tinha um time forte, né? Tinha o Denner ali como destaque, se eu não me engano. Eu lembro que o Denner estava no Grêmio, né? Não sei se ele ainda continuou no Grêmio e voltou para Portuguesa. Ou ele tinha no Grêmio e voltou para a Luz, acho que foi isso, né? Enfim, no primeiro jogo o Remo enfiou 5, né? Na volta o time perdeu de 2-0, mas seguiu na competição, né? Ou seja, 5-4 no agregado. Aí na fase de grupo da segunda fase, o Remo, assim como o Guarani, né? Encarou São Paulo e Palmeiras no grupo e não deu para o time leonino, né? Mas a grande campanha de 93 do Remo ficou marcada, né? Tanto que o Remo revelou bons jogadores naquele ano, né? Com destaque para o Meia Giovani, aquele mesmo, né? Que 2 anos depois faria história no Santos, né? Enfim, viraria ídolo no Santos e tal. E agora chegamos no Vitória, né? O Vitória foi a sensação desse campeonato, né? O Vitória vinha de um vice da Série B, né? Do ano anterior, né?
e esperava ao menos evitar o rebaixamento e quem sabe chegar no máximo à segunda fase, né? Mas aquele time do Vitória de 93 era diferente, né? Tinha alguns nomes experientes ali, né? Tinha o João Marcelo, né? Gil Sergipano, Roberto Cavallo, enfim. E tinha jovens talentosos, né? Revelados na base do Leão, né? Que era o Dida, né? O Rodrigo, Paulo Isidoro, Alex Alves, entre outros, né? Na primeira fase o Vitória passou fácil do grupo, né? Enfileirando vitórias empolgantes, que fazia, né, a torcida rubro-negra se empolgar com aquele time de garotos, né? Na fase mata-mata lá dos grupos C e D, o Vitória encarou o Paraná Clube, né? O Vitória sofreu, mas conseguiu empatar os 2 jogos e como tinha a melhor campanha, o Vitória avançou. E aí na fase de grupo da segunda fase, o Vitória encarou um grupo dificílimo, né? Que tinha Corinthians, Flamengo e Santos. E muitos achavam que o Vitória já tinha ido longe, né? Muitos achavam até que o Vitória seria o saco de bancada do grupo, né? Mas só que todos se enganaram bonito, né? O time fez partidas históricas ali, né? Conseguiu vitórias heróicas ali, como sobre o Flamengo, né? De Corinthians, né? Inclusive tirou a invencibilidade do Corinthians, né? Naquela vitória de 2-1, né? Empatou 2 jogos eletrizantes com o Santos, né? 3-3 e 2-2. E o Vitória foi assim, foi pontuando, fazendo o que podia e na última rodada segurou o empate heróico de 1-1 com o Flamengo em plano Maracanã e assim se garantiu na decisão do campeonato, né? Era um feito e tanto para aquele time que ali já fazia sua melhor campanha do Vitória, né, em campeonatos brasileiros, né? E nas finais o Palmeiras foi o adversário e, para você ter uma ideia, né, o salário que o Edmundo ganhava na época pagava todo o elenco do Vitória, ou seja, o salário dele era o quê? 3, 4 dígitos, pagava todo o elenco do time baiano, né, que era o salário que os caras ganhavam no Vitória era bem simples, né, vamos dizer assim. E nas finais, né, a diferença dos 2 times foi gritante, né, tanto que não deu pro Vitória superar aquele timaço da Parmalat, né. E o Vitória acabou vice-campeão, mas o feito daquele time de 93 ficou marcado para sempre na história do Vitória, né? Enfim, agora vamos falar das decepções. Vamos falar das decepções, né? Bom, vamos falar das decepções, né? Que foram 4 times e todos grandes, né? Começando pelo Corinthians, né? O Corinthians deu uma reformulada no time, né? Depois que perdeu o Paulista, né? E Rio São Paulo, né? Justo por rival Palmeiras, e o time trouxe um pacote, né, do Mojimirim, que era um dos destaques do futebol do interior na época, com destaques ali como Capone, Leto, Rivaldo, né, principalmente. E aí o Corinthians montou um time até interessante para o Brasileirão, e o time foi comandado pelo Mário Sérgio, né, Mário Sérgio Pontes de Paiva, né, e o Nelsinho saiu, né, Nelsinho foi embora do Corinthians, e o Neto, por exemplo, também foi embora, né, depois de anos de destaque no Corinthians. Enfim, essa reformulação até que deu certo, né? E o Corinthians fez uma campanha bonita no Brasileirão, né? Fez uma primeira fase ali empolgante, né? Goleadas ali de 5-1 no Bahia, 5-1 no Botafogo, né? Não perdeu do São Paulo do Tele Santana, né? Empatou e ganhou no Pacaembu, enfim. O Corinthians fez ali uns jogos interessantes e se classificou na liderança isolada, né? E o Corinthians parecia a grande favorita ao título, né? Aí na segunda fase que teve aquele grupo embolado, né? Que tinha Flamengo, Santos e Vitória. O Corinthians fraquejou, né? Tanto que a primeira e única derrota do Corinthians veio justamente nessa fase, né? Ao perder do Vitória 2-1. O resultado que complicou, né? O Corinthians e tal. Mas o Corinthians ainda lutou e tal. E chegou a última rodada com chance de ir pra final, né? Tinha que ganhar do Santos e torcer pro Vitória não ganhar do Flamengo, mas não deu certo, né? O Corinthians até fez a sua parte. Só que o Vitória não perdeu do Flamengo e o Corinthians ficou pelo caminho, né? Na classificação geral, o Corinthians ficou em terceiro, né? Ou seja, o Corinthians fez bonito, poderia ter chegado nas finais, feito outra final com o Palmeiras, né? Talvez até seria mais equilibrado do que nas outras 2 que o Corinthians perdeu, não sei. Enfim, mas por detalhes o Corinthians não conseguiu chegar na final. Agora vamos falar do Cruzeiro, que foi a decepção, né? O Cruzeiro vinha de título da Copa do Brasil naquele ano, né? E disputou a Recopa, né, contra o São Paulo e foi vice-campeão. E o Cruzeiro chegava querendo pelo menos chegar na segunda fase, né? Tinha um time ali forte, um time competitivo. E naquele campeonato o Cruzeiro estava revelando para o futebol brasileiro e para o mundo um jovem atacante, né, franzino, chamado Ronaldo, né? O Ronaldo, que viria a ser o Ronaldo Fenômeno, né? Que na época ele tinha 16 anos. E ele foi a sensação, né? Ele foi a revelação daquele campeonato. Ele fez vários gols e tal. Inclusive ele fez, acho que os 6 gols, né? Os 5 gols, todos os gols quase no jogo de
6-0 sobre o Cruzeiro, sobre o Bahia, né? E o Ronaldo fez os gols, né? Enfim, apesar de muitos gols que o jovem Ronaldo fez, o Cruzeiro não conseguiu se classificar, né? Ele jogava no grupo A e B, né? E só os 3 melhores avançavam. E o Cruzeiro, né, teve muitos tropeços bobos ali que deixaram ele de fora, né? E o Cruzeiro acabou decepcionando, né? Apesar do Ronaldo ali estar se destacando, né? Agora chegamos no Flamengo, que tinha um timaço, né? Tinha um time ali, jogadores interessantes ali, como Casagrande, né? Júnior, que tinha acabado de aposentar e era técnico desse time. Tinha Gelson Baresi, tinha Gilmar no gol, né? Enfim, tinha um time ali interessante, o Flamengo, né? Um time até melhor que o time que foi campeão em 92, inclusive. O Flamengo avançou sem sustos, né? No grupo dele lá, que tinha Corinthians, São Paulo, né? E no grupo que tinha o Corinthians de novo, né? O Santos e o Vitória, o Flamengo, né? Do Casagrande, do Renato Gaúcho, lembrei do Renato Gaúcho, não conseguiu, né? Pontuar a pontuação para classificar e também ficou pelo caminho, ou seja, o Flamengo, né, que tinha um belo time, poderia com todas as pompas defender o título de 92, acabou fracassando, né, na fase final ali do campeonato. E por fim chegamos no Vasco da Gama, né, o Vasco, que era o atual bicampeão carioca, né, tinha feito uma campanha interessante na Copa do Brasil e chegava com pompa, né, até. O Vasco tinha um time interessante ali, tinha Valdir, né, o Valdir Bigode fazendo gols, né, tinha Carlos Germano no gol, né, tinha um meio atacante ali, o Ian, né, que era um jogador ali interessante e tal, e o Vasco, né, fraquejou, né, já na primeira fase, né, o time teve vários tropeços ali bobos, até ou tropeços que não estava na conta do Vasco, e o time já acabou ficando pelo caminho já na primeira fase, né, enfim. O Vasco, né, não mostrou a que veio, né, nesse campeonato, né, para quem era um dos favoritos ao título, né, ou pelo menos a chegar entre os 8 ali, né, que ficaria na segunda fase. E o Vasco decepcionou, enfim. Agora a gente vai falar dos rebaixados, tá? Enfim, falaremos dos rebaixados, que são 8, né, e não podemos perder tempo, tá? Só vou falar detalhes aí, não vou ficar explicando e tal, mas vamos lá. Começando pela ordem da classificação deles, né, que eles terminaram rebaixados, tá? Classificação geral. Começando pelo América Mineiro, né? Que chegava nesse campeonato com a pompa de ser o atual campeão mineiro, né? E o América tinha um time ali talentoso, né? Com destaque pro atacante Euler, né? O filho do vento. E o América podia sonhar e pelo menos passar de fase, né? Quem sabe até. Mas nem isso os mineiros conseguiram, né? Tanto que com uma campanha fraca, o América, né, acabou rebaixado, né? Após subir em 92, né? Com aquele monte de time que subiu, né? O América foi um dos beneficiados, né? E no ano que jogou a Série A, o América acabou caindo. Agora vamos falar do Ceará, que tinha um time expressivo ali, um time competitivo, né? Já estava ali montando a base do time que seria vice-campeão da Copa do Brasil em 94. E o time já havia deixado uma boa impressão na Copa do Brasil daquele ano, né? Só que no Brasileirão, o vovô, né, decepcionou e acabou rebaixado na última rodada, né? Esse foi o último ano do Ceará na primeira divisão. E ele só retornaria à primeira divisão lá em 2010, ou seja, ia demorar 16, 17 anos para retornar à elite. Agora chegamos no Curitiba, que estava de volta à elite após 4 anos, né? Só que logo na volta o Verdão voltou a cair, né? Efeito ioiô. O time não mostrou força e caiu com 2 rodadas de antecedência, né? Ao menos a torcida do Coxa não foi sozinha, né? Porque o Atlético, né? O rival Atlético também caiu junto. Enfim, o Curitiba, né, tinha voltado, né, depois daquela canetada de 89, todo mundo achava que o Curitiba poderia se estabelecer, só que montou um time fraco para 93 e acabou dançando, né, foi uma campanha ridícula do Coxa. Chegamos no Santa Cruz, né, o Santa Cruz que vinha de título estadual naquele ano, queria ao menos passar de fase, né, jogar ali um mata-mata e quem sabe chegar na segunda fase, né, ou pelo menos não cair, né. Só que a Cobra Coral decepcionou, né, a sua fiel torcida e amargou o rebaixamento, né. O Santa Cruz até ganhou bastante jogos ali, né, empatou pouco, porém perdeu muito também, né, o que acabou contribuindo com a queda, né, para a segunda divisão. Aí agora chegamos no Atlético Paranaense, né,
e estava de volta desde 91, né? Ele subiu em 90, 91, 92, 93 ficou na elite, e desde que voltou em 91 o Furacão nunca chegava entre os 8, né? 91 ficou em 15º, 92 também, 15º, e 93 não foi diferente, né? O Atlético Paranaense estava com um time horroroso, né? Um time fraco, né? Foi vice-lanterna do seu grupo, né? O grupo D, e acabou rebaixado, né? O Furacão, né, tava sempre ali entre os últimos, e em 93 veio a queda. Agora vamos falar do Goiás, que estava na elite desde 81, ou seja, o Goiás era dos rebaixados, era o que mais tempo estava, né? Até então, 12 temporadas. E o Goiás nesse período fez boas campanhas, né? Como em 83, né? E algumas campanhas ali satisfatórias, tal, né? De meio de tabela, enfim. E sempre revelando jogadores interessantes, né? Só que em 93, né, o Goiás estava com um time fraco também, não passou nem perto de mostrar que fugiria do rebaixamento, e foi outro que caiu, né? Após 12 temporadas na Série A. Só que isso seria rápido, né? Porque no ano seguinte o Goiás já conseguiria o acesso para a elite, né? Em 95, enfim. Agora chegamos no Fortaleza, né? Que até então voltava a jogar a primeira divisão depois de 7 anos, né? Desde 86, né? E mesmo voltando, o Fortaleza caiu, ou seja, outro que fez efeito ioiô, né? Voltou, né? Mas já caiu no ano seguinte. O Fortaleza estava com um time fraco em 93, né? E foi rebaixado com vários soldados de antecedência, sendo lanterna do grupo, né? Ufa, chegamos por fim na Desportiva, assim, na Desportiva Capixaba, assim, a Desportiva do Espírito Santo, né? É ativa, né? Teve a sua última participação na Série A do Brasileirão, e foi também o último de um time do Espírito Santo na elite, né? E a campanha do Desportiva foi ridícula, né? Com o time sendo lanterna do grupo, sendo também o antepenúltimo na classificação geral, né? E como eu falei, né? O penúltimo e o último foram o Fluminense e o Atlético, né? Só que eles não foram rebaixados, né? Enfim. E claro, né? Com uma campanha tão ridícula, a Desportiva foi rebaixada com sobras, né? Com várias rodadas de antecedência. De destaque, assim, desse time, a Desportiva tinha o volante Andrade, né? O veterano Andrade, aquele mesmo que fez história no Flamengo, enfim. E essa foi a última vez da Desportiva na elite do futebol brasileiro. E ufa, espero que tenham gostado, tá? Comentem, dê um like, compartilhe o vídeo, né? Isso ajuda bastante o canal, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!